Boa noite, Brasil, boa noite, Carlos, aqui da Taniguchi Relógios, e nós estamos começando de novo aqui. Olha só, se você tá ao vivo aí, dá o seu joinha aí, não esqueça de deixar o seu boa noite aí pra gente, que a gente vai começar a nossa live de hoje aqui, contando um pouquinho mais da Seiko, isso mesmo. E se você gosta da Seiko, não esqueça que hoje é sexta-feira, hoje é dia de Seiko, isso mesmo, Seiko, aqui na Taniguchi Relógio. E a gente está fazendo justamente uma live a cada semana, contando um pouquinho mais da história da Seiko. Se você gosta dessas histórias, não esquece de compartilhar também, não esquece de contar para os amigos aí, para escrever a gente aqui para curtir a nossa página aqui do Facebook, também nossa página no Instagram, no nosso Facebook, do YouTube também, nós temos canais em todos os lugares ali. E se você gosta dessas histórias, continua acompanhando a gente, que hoje a gente vai contar a década de ouro, isso mesmo, a gente vai começar com a década de ouro da Seiko, que é justamente os anos de 1960 até 1969, onde nós temos a grande mudança que a Seiko confrontou o mundo inteiro, mostrando que ela poderia ser grande também, e desviou praticamente. Depois desse período, nós vemos a balança das indústrias suíças, né, despencar um pouquinho e acabar pendendo um pouquinho mais para o lado do Oriente, lá para o lado do Japão, certo? Então vamos lá, pessoal, começando aqui, olha só. Quando a gente começa com a Seiko na década de 60, antes disso eu tenho que contar duas coisinhas que aconteceram nos anos 59, tá? Nos anos 59 a Seiko decidiu duas coisinhas ali que foram fundamentais para a mudança de toda a postura que a Seiko adotou no resto do mundo. A primeira postura que a Seiko adotou e foi diferente para o mundo inteiro foi o seguinte: primeira coisa, ela colocou, se prontificou a fazer os cronógrafos para as Olimpíadas de Tóquio, tá? E a segunda coisa que ela criou um escritório central de designers, tá? Isso aí foi montado e comandado por um jovem engenheiro chamado, um jovem designer, né? Foi o primeiro designer que sentou numa cadeira da Seiko ali e chefiou todo um escritório de designers dentro da Seiko, isso em 1959, Taro Murata. Nós vamos começar pelas Olimpíadas, tá, pessoal? Para quem não conhece, as Olimpíadas de Tóquio, o Japão estava renascendo da Segunda Guerra Mundial, estava acabando de reconstruir o país, e as Olimpíadas de 64 seria, na verdade, uma grande vitrine para o mundo, para mostrar toda aquela reconstrução que o Japão estava empenhado a mostrar para o mundo. Até então, os produtos japoneses não eram bem vistos no Ocidente. Porém, isso começaria a mudar justamente com as Olimpíadas de 64. E a Seiko se prontificou em fazer totalmente as Olimpíadas de 64 com cronógrafos a partir do zero, tá? Então eles não tinham nenhum cronógrafo esportivo até então, e eles resolveram fazer os cronógrafos. Então a primeira coisa, uma das grandes construções que eles fizeram foi a torre dentro do estádio de Tóquio, onde continha o cronógrafo, além de todo aquele aquele painel de LED que marcava todas as competições, os atletas e tudo mais, todas as informações estavam naquele painel, e era um painel completamente, digital, um painel completamente tecnológico para aquela época, né? Não tinha plaquinha ainda lá colocada, era tudo controlado por um computador interno. Outra coisa interessante que aconteceu, também para vocês terem uma noção como é que foi o progresso das Olimpíadas de Tóquio em 64, o primeiro trem-bala ele foi lançado em 1964, e esse foi um dos grandes legados que a Olimpíada de 64 trouxe para o Japão, um trem-bala. Cabe se lembrar que na Olimpíada de 2016 aqui no Brasil foi prometido esse trem-bala, e esse trem-bala até hoje nós estamos esperando. Acho que a pistola ainda não está pronta, por isso que o trem-bala não saiu ainda. Mas só para vocês terem uma ideia, o Japão levou muito a sério a questão das inovações tecnológicas para as Olimpíadas de 64, e justamente com esse trem-bala também saiu, a Seiko lançou esse Seiko Chronograph,
de 64, ele era um modelo, ainda era manualmente, era em corda manual e tudo mais, e ele foi apresentado também para ser revendido para os fãs que fossem lá prestigiar as Olimpíadas de 64, tá? E assim, o desafio foi tão grande, porque nesse período, só para vocês terem uma noção, tá? A Seiko não tinha nenhum cronógrafo pronto, tá? Porque ele teria que ter o stop and go, né, e tudo mais, e ele não tinha nenhum pronto. Então, para ele conseguir fazer, para apresentar para o COI, né, para o comitê organizador das Olimpíadas, ele precisava produzir esses cronógrafos. E num prazo de 3 anos, de 59 até 1962, ele produziu praticamente todos os cronógrafos e foram todos eles aprovados com louvor, tá? Então, inclusive, eles tiveram um grande, como é que eu vou dizer, avanço tecnológico, porque até mesmo o botão de stop and go dos cronógrafos eram feitos de um sistema diferente, e a Seiko inovou isso, fazendo com que a diferença caísse dos décimos para os centésimos. Foi uma grande inovação para a época, tá? Eles produziram, se não me falha a memória, mais de 1000 e poucas, eu tinha marcado aqui, mas eu perdi aqui a anotação que eu fiz, mas eles produziram praticamente todos os cronógrafos para as Olimpíadas, desde cronógrafos quartzo, cronógrafos mecânicos, cronógrafos digitais e até mesmo cronógrafos, como é que fala? Cronógrafos para estádios, né? Oh meu Deus do céu, pro basquete, pro vôlei, eles precisavam daqueles cronógrafos na parede ali, os painéis, e eles fizeram tudo isso conjuntamente. Agora, o Fernando está falando aqui a respeito da Ômega. Sim, realmente a Seiko utilizou, ela foi para a Suíça, comprou esses relógios da Ômega e da Rolex, e acabou abrindo e refazendo todos copiando praticamente alguns cronógrafos suíços, tá? E melhorando muitos deles até, tá? Então, em 1964, a grande virada dos cronógrafos começa, e esse desenvolvimento desses cronógrafos vai gerar mais para frente um pouquinho uma grande diferença para a hora que a Seiko começa a desenvolver então os cronógrafos automáticos também. Toda essa tecnologia que eles já tinham aprendido estava muito recente na cabeça deles, e eles conseguiram desenvolver o cronógrafo automático muito rapidamente. Outra coisa interessante que aconteceu em 59, que eu falei para vocês, era a criação do escritório de design central. Então, como a gente sabe, já contei em outro capítulo para vocês, a Seiko se dividiu em duas grandes empresas, que era a sua, né, que hoje é a Epson, e a Daini, que hoje é a S2. As duas, elas competem internamente a Seiko contra a Seiko, né? Elas se competem pela inovação tecnológica, tá? E para poder, como é que eu vou te dizer, padronizar o designer da época, então, o Taro Tanaka, desculpa, eu estava falando Murata, Taro Tanaka, ele criou, então, o Grammar of Designer, ou a gramática do design, tá? A gramática do design que a Seiko colocava era o seguinte: todas as superfícies e ângulos da caixa, mostrador, ponteiros e índices tinham que ser planos, geometricamente perfeitos, para refletir melhor a luz. 2. Os aros, o bezel, deveriam ter curvas facetadas bidimensionais e simples. 3. Nenhuma distorção visual deveria ser tolerada, né, de qualquer ângulo. Todas as caixas e mostradores deveriam ter acabamento espelhado. Todos os modelos deveriam ser únicos, sem mais designs de caixas redondas genéricas, entendeu? Então eles pararam de fazer aqueles negócios meio genéricos e começaram então a desenvolver caixas mais facetadas, mais, como é que eu vou dizer, mais robustas e tudo mais, usando praticamente todo como é que fala? Essas regrinhas que Taro Tanaka criou. Então, em 1959 até 1963, ele criou essas regras que foram aplicadas depois para vários e vários relógios, que eu vou contar um pouquinho mais para frente ali, beleza?
E agora começa então em 1960, então nós temos ali o primeiro grande lançamento que a Seiko trouxe, então, o Gran Seiko. O Gran Seiko, qual é que foi a plataforma que o Gran Seiko usou? A Genzo Hattori chegou para o Genzo Hattori chegou para os engenheiros das duas, da sua e da Daini, e falou para eles o seguinte: eu quero que vocês construam o melhor relógio com tudo que nós temos de melhor, tá? Então, ele não estava por questão de custos, ele queria construir simplesmente o melhor relógio com tudo que eles tinham de melhor até então. Cabe se lembrar que em 1960 já existia o relógio automático e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que, como o relógio automático ainda não estava muito bem aprovado, então o que aconteceu? O primeiro, o First, 1960, o Gran Seiko, ele era com corda manual. O de 1964, já com o calendário, também era manual. E o primeiro relógio automático, o Gran Seiko, saiu então em 1967 e o primeiro High Beat em 1968. Se vocês olharem ali, em 1964 ele já começa a seguir um pouquinho o design que o Taro Tanaka coloca dentro dos seus princípios. Então ele já começa a ter linhas facetadas, tá? Desenhos planos e angulares e bem descritos, bem simples e ao mesmo tempo fácil de ler. Então essa aí você já começa a notar que em 64 já então a Seiko já começa a adotar um pouquinho desses designers aí, e o Taro Tanaka, que é Taro Tanaka é o grande responsável por toda essa inovação nos designers dos relógios da Seiko, tá? E com essa inovação que Taro Tanaka traz, então ele consegue então em 1965 ganhar o prêmio Good Designer Award. Tá, o Good Design Award é um prêmio dado mundialmente para os melhores designers do ano. E esse aqui talvez seja o primeiro e talvez seja o único relógio que chegou a ganhar esse prêmio, que é o Seiko Sportmatic 5, que é o primeiro Seiko. Tá? O primeiro Seiko 5, ele ganhou então o Good Design Award, e isso fez com que as vendas do Seiko 5 começassem a explodir para o mundo inteiro. O Seiko 5 ele já tem uma característica própria, tá? Que é o seguinte: o Seiko 5 ele tem cinco itens que ele tem que cumprir, tá? Entre eles, o primeiro, ser automático. Então ele tem que ter o Magic Level lá para ser automático. O segundo, ele tem que ter o sistema anti-choque, que é aquele sistema que evita a quebra do eixo, né? Terceiro, ele tem que ser prova d'água, certo? Quarto, ele tem que ter calendário duplo. Isso mesmo, calendário duplo. E número 5, ele tem que ter a corda, o metal dele tem que ser com a liga especial para que ele tenha maior resistência e, logicamente, maior durabilidade. Então, isso aí a Seiko colocou como 5 princípios básicos para você construir um Seiko 5. Até hoje é construído em cima desses 5 parâmetros, só que algumas vezes os próprios designers da Seiko acabam esquecendo de algumas coisas. Tanto é que agora a Seiko começa novamente a criar um escritório de design central, justamente para poder policiar isso aí. O que acontece? Nós tivemos lá na década de 90, por exemplo, o Seiko 5 sendo lançado como quartzo, tá? Que ia contra então ele ser automático e tudo mais. Então isso aí acabou ferindo um pouquinho, alguns fãs não gostaram muito, e logo em seguida a Seiko tirou de circulação. Nós temos Seiko 5 com calendário simples também. Então isso aí também é outro fator também que a Seiko começa a colocar agora um escritório central de designer, justamente para policiar esses designers que saem fora um pouquinho das linhas que eles próprios definiram, tá? Então o Seiko 5, além dele ser um relógio simples, além dele ser um relógio como é que eu vou dizer, durável e confiável, ele ainda é uma linha que se vende muito no mundo inteiro. Então é uma das linhas mais vendáveis de toda a história da Seiko, tá? Entre os relógios automáticos, certo? E na década de 60, fora o Seiko 5, nós também temos o lançamento dos relógios Diver da Seiko. Os relógios Diver da Seiko também têm o seu início de produção na década de 60, tá? Então nós temos ali, eu vou colocar aqui, na década de 60, nós temos o 62MAS, que é o de 1965 ali. Esse aí foi o primeiro lançado em 65, e logo em seguida, em 68, nós tivemos o Marine High Beat
tá? Que foi lançado também. Esse Marine era para 300 metros, tá? E esse relógio aí que deu aquele probleminha lá que os mergulhadores de alta profundidade não conseguiam mergulhar com eles. Como eles não conseguiam mergulhar com ele, eles tiveram que reprojetar o relógio e aí sai o Seiko Tuna, mas isso é outra história. E é lógico que eu não poderia deixar de falar do 6105, 8000 e 8009, né? Que o 8009 é o famoso Capitão Willard, tá? E o 6105, ele ficou muito conhecido mundialmente, não só por conta dele estar sendo vendido dentro das bases americanas no Vietnã, e muitos desses relógios têm ido para os Estados Unidos novamente. Nós também tivemos esse relógio sendo utilizado pelo protagonista do filme Apocalipse Now, o Capitão Willard, tá? Na época o Martin Sheen fez o papel do Capitão Willard, e ele utilizava justamente esse 6105-8009 ali no pulso, que ficou famoso no mundo inteiro, e até hoje ele é conhecido mundialmente como Capitão Willard, tá? Para quem eu vou colocar a foto aqui novamente para vocês terem uma noção, tá? E a gente está vendo agora a Seiko relançado de novo o 62 MAS, isso mesmo, ou 62 MAS, como alguns gostam de chamar, tá? E o Marine High Beach também foi relançado ultimamente também, e agora também o Capitão Willard. Os três modelos ali voltam agora com uma nova revisão, agora todos eles com a linha Prospex, tá? E tá sendo muito difícil de conseguir eles aqui no Brasil, porque eles foram lançados como Limited Edition, então a gente está com uma dificuldade de ter eles aqui no Brasil, mas já começa a chegar alguns modelos ali. Valeu? Vamos continuar então? Outro projeto também que tem que considerar aqui, que é o projeto cronógrafo, conforme eu comecei ali contando para vocês um pouquinho sobre os cronógrafos nas Olimpíadas. Enquanto na Europa lá, os suíços tinham duas frentes criando o primeiro cronógrafo automático do mundo, a Seiko já começou em 1967 a um projeto do cronógrafo automático, certo? E esse projeto do cronógrafo automático da Seiko, em apenas 2 anos eles conseguiram concluir e colocar à venda, tá? Em 1969, enquanto os suíços estavam apresentando projetos e apresentando protótipos, a Seiko já tinha o Seiko 5 Sportmatic ali, Chronographic ali, sendo vendido em, se não me engano, em abril ou maio já estava sendo vendido nas lojas de Tóquio. E outra coisa interessante é que, olhando como a maioria de vocês já sabem, os relógios Seiko, atrás deles tem um número onde é possível saber o ano e o mês de fabricação. E a gente encontra relógios do Seiko Sportmatic ali, o Chronograph, com o ano de 1969, mês de janeiro. Já foram encontrados 2 ou 3 modelos desse aí, do mês de janeiro de 69. Isso mostra que a Seiko já tinha produzido os relógios em janeiro de 69. Enquanto os suíços ainda estavam desenvolvendo os projetos e os protótipos, a Seiko já estava vendendo no mercado japonês. Então isso acaba desfazendo toda a história que o primeiro relógio cronográfico do mundo automático seria o primeiro, na verdade foi o Seiko cronógrafo em 1969. Isso mostra, daí começa a colocar para o mundo que a Seiko já estava, um passo à frente dos suíços, conforme a própria missão e a próprio lema de Kintaro Hattori, que colocava que a Seiko teria que estar sempre um passo à frente dos demais. E a Seiko já começa a colocar um passo à frente. Enquanto eles estavam desenvolvendo, a Seiko já estava ali vendendo os seus primeiros relógios cronógrafo automático. E para finalizar a década de 60, nós temos ali o projeto 59A. O projeto 59A é nada mais nada menos que o projeto Quartzo. Tá? Esse projeto Quartzo aqui, se vocês olharem ali do lado esquerdo, ali, nós temos ali esse armário enorme aí, onde é considerado o primeiro relógio ao quartzo da Seiko,
que foi produzido em 1959. Olha o tamanho dos... Tudo isso aí é para produzir um relógio quartzo. Então ali nós temos o relógio lá na parte de cima, mas todo esse equipamento é para marcar as horas ali na parte de cima. E ali depois do lado esquerdo, nós temos do lado direito, nós temos ali uma fila de relógios ali, colocando ali o primeiro de 1964 e assim posteriormente, e o último ali, o mais pequeno, em 1967, quando eles terminaram de elaborar esse modelo em 1967, e agora faltava pouca coisa para chegar então ao tamanho ideal. E em 1969 eles conseguiram então diminuir um pouco mais e trouxeram ele para colocar dentro de um relógio, e esse relógio foi lançado no dia 25 de dezembro de 1969, tá? Esse é o relógio Astron Quartz, tá? Quartz Astron. Ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 1969 pela bagatela de 450 mil ienes, ou seja, em dinheiros de hoje, em valores convertidos nos dias de hoje, esse relógio custaria aproximadamente 60 mil reais, tá? É isso mesmo, 60 mil reais esse relógio. Ele é feito totalmente em ouro 18 quilates, tá? E o projeto ali, o modelo do calibre quartz ali do lado do relógio. Pessoal, a Seiko, depois de 1969, ela avançou para o mundo inteiro. Não só, nós temos ali o avanço sistemático dos relógios diver em cima pelos militares japoneses, dos militares americanos levando para os Estados Unidos. Nós temos o avanço dos relógios quartzo pelo mundo inteiro, onde houve então a revolução do quartzo pela Seiko, ou então a crise do quartzo, conforme dizem os suíços, né? E depois também nós temos a frente que coloca também os cronógrafos, tá? Os cronógrafos que começam a avançar o mundo inteiro. Nós temos o primeiro cronógrafo aí para o espaço, que é o Seiko Pog, que é um dos primeiros aqui que eu coloquei para vocês aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui novamente. Esse amarelinho aqui é considerado Seiko Pog. E esse Seiko Pog aí, ele foi o primeiro relógio aí para o espaço, o primeiro relógio cronógrafo automático aí para o espaço. E por que não ia o cronógrafo automático para o espaço? Por que não iam os relógios automáticos para o espaço? Por que a Omega não mandava os relógios automáticos? Porque havia uma preocupação justamente com a falta de gravidade, que talvez não faria com que o rotor desse corda no relógio. Então essa era uma preocupação dos engenheiros da Omega. Então eles não mandavam os relógios automáticos, eles mandavam os relógios com corda manual. E o primeiro então foi um Seiko, tá, em 1974, na Skylab 4, desculpa, tá? Eu não anotei aqui, mas eu acho que é isso mesmo, beleza? E é lógico, também, fora essas tecnologias aí, nós temos ali também a tecnologia do LED, que veio em seguida também, e hoje ocupa grande parte dos relógios, mundialmente falando, que hoje é predominância da Timex, da própria Casio, né? Os relógios com o display de LED. Mas isso aí é papo para a próxima semana, não vou me alongar mais, porque a nossa live já está meia comprida aqui, já estamos com mais de 20 minutos de live. E eu vou convidar vocês, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de curtir a nossa página, não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que essa série de vídeos da Seiko tá ficando muito legal. A gente está tentando trazer um pouquinho mais da história da Seiko para vocês, justamente nesse ano que a Seiko completa 140 anos. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, se você gosta do YouTube. Se você não está achando seu vídeo aqui no Facebook, vai lá no YouTube, que lá no YouTube a gente tem organizado direitinho os vídeos lá para vocês, para ficar mais fácil para vocês encontrarem lá. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!